Nesta aula a gente vai estar vendo aqui o que são aqui parâmetros, no caso, no contexto de métodos. Então o que seria, resumindo aqui, nos parâmetros a gente consegue passar informações no momento que a gente chama ali essas ações. Então vamos entender mais aqui. Na linguagem Java, os métodos são capazes de receber um ou mais parâmetros que são utilizados no processamento do método. No exemplo a seguir, criamos dois métodos e um deles recebe um parâmetro e poderemos utilizá-lo no processamento do método. Então aqui na aula passada a gente criou aqui os nossos métodos dentro da nossa classe, né, que são as nossas ações, movimentar e frear. Então aqui no nosso movimentar, até então a gente tem simplesmente o seguinte, o carro está se movimentando. Agora esse exemplo aqui, o que é que ele fala? Ele recebe aqui entre parênteses, vamos chamar aqui de uma variável, nesse caso a gente dá o nome aqui de parâmetro, seria um int, que é o tipo da informação que eu espero receber, e eu posso dar um nome aqui de velocidade. Então, se eu passar aqui, no momento que eu chamo aquele método movimentar, entre parênteses, eu posso passar aqui, por exemplo, o número aqui 110. Então, esse 110 seria, a gente vai recuperar esse valor através aqui desse parâmetro velocidade. Com isso, a gente pode utilizar esse valor, esse parâmetro que a gente está recebendo aqui, no processamento do nosso método, igual ele fala aqui nessa parte conceitual. Neste caso, como que a gente está utilizando aqui no processamento? A gente está pegando essa velocidade e a gente está concatenando. Então, lembra que eu falei, toda vez que a gente tem aqui a palavra mais junto com o string, a gente está concatenando palavras, a gente está juntando palavras. Então, a gente tem aqui, o carro está se movimentando com a velocidade. Eu coloco aqui, perceba que ele tem um espaço aqui depois dos dois pontos, né, para não ficar junto a informação, mais, e aqui vai ficar, no caso, a minha informação que eu passar via parâmetro. Aqui eu concateno de novo com a palavra km aqui /hora. Então a gente viu aí uma parte conceitual que são os parâmetros, como declarar, que é a sintaxe. Agora vamos lá para o nosso IntelliJ para a gente ver isso na prática. Então aqui a gente tem atualmente aqui os nossos dois métodos, movimentar e frear. Isso aqui na nossa classe. Então perceba que um ficou está com a cor aqui mais amarelada e o outro não. Isso seria basicamente o seguinte, ele fala que quando o método ou a variável, característica, ações estão sendo utilizados, ele fica aqui com essa cor. Ele fica aqui com essa cor mais apagada quando ele entende que isso não está sendo utilizado. Nesse caso, se a gente vir aqui no nosso main, percebe que ele está sendo utilizado. Mas de vez em quando acontece aqui esses bugs. Então, por exemplo, se você selecionar ele, dar um Ctrl X, você colar novamente, perceba que ele já é como se ele tivesse ali recompilado nosso código e já identificado que aquele método ou aquela variável já está sendo executado. Então aqui na nossa classe carro, eu posso até minimizar isso daqui, aqui entre parênteses do nosso método movimentar, a gente vai colocar o tipo da informação que a gente quer receber. Nesse caso eu vou receber aqui o inteiro, então eu coloco aqui o int e eu posso dar um nome aqui de velocidade. Por enquanto, entenda o seguinte, essa velocidade aqui não tem nada a ver com essa. Essa velocidade que a gente tem aqui é uma característica do nosso carro. Já que esse int velocidade, a gente está passando aqui um parâmetro, uma informação que ela só vai ser utilizada aqui dentro do processamento do nosso método. Perceba que ele já deu aqui um problema relatado. Se a gente clicar, ele vai levar a gente lá para o nosso main, onde a gente coloca aqui, a gente invoca esse método movimentar. Então ele está dando um erro aqui porque ele espera que a gente passe essa informação. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar simplesmente 90 e você perceba que ele já exibe aqui o nome do nosso parâmetro, que é velocidade. Então, nossa velocidade, eu estou passando aqui o número 90. Perceba que aqui a gente espera o número int. Então, se eu tentar passar aqui qualquer outro valor, por exemplo aqui um double, 90.5, a gente colocar um mouse, perceba o seguinte, ele espera um tipo int, e o que foi passado foi um tipo double. Então ele dá aqui esse erro já em tempo de desenvolvimento mesmo. Então voltando aqui agora na nossa classe, no nosso método movimentar, a gente vai utilizar aqui esse parâmetro aqui no processamento aqui do nosso método. Então aqui eu vou fazer o seguinte, o carro está se movimentando com a velocidade, vou colocar aqui uns dois pontos e eu vou colocar aqui um espaço. Esse espaço seria para a gente não juntar a informação que a gente tem aqui fixa com a informação que vai vir aqui como parâmetro. Então depois aqui da minha aspas duplas, eu simplesmente posso colocar aqui um sinal de mais, né? E agora a gente vai concatenar com a palavra aqui velocidade, que é o nosso parâmetro. Então se eu executar aqui o app agora, executar aqui o nosso projeto,
a gente já vai ter esse 90 sendo exibido aqui dinamicamente. Então, se eu vim aqui colocar 110, ele já vai vir aqui e vai exibir essa informação aqui dinamicamente. Então, se eu quiser concatenar aqui com a palavra mais, eu coloco aqui o mais. Nesse caso vai ser um string, então eu tenho que colocar entre aspas duplas. Vou deixar aqui um espaço, vou colocar aqui km/hora. Posso executar de novo. Então perceba o seguinte, para que esses espaços aqui? Se eu deixar simplesmente sem espaço, perceba que ele vai juntar ali a palavra 110, km e tudo mais. Então a gente deixa um espaço aqui, pode ser antes ou depois aqui do nosso parâmetro, para poder a gente separar melhor aqui o nosso valor que a gente está recebendo aqui, o parâmetro, com o nosso texto fixo, que seria essa string aqui. Então agora aqui no método aqui, o que a gente pode fazer? No método de frear, a gente também pode ter um int, e eu posso colocar simplesmente tempo. Então o carro freou, eu vou simplesmente colocar aqui vou concatenar aqui com o tempo, e vou colocar aqui a palavra segundos aqui na frente. Então se eu voltar aqui agora, eu posso colocar aqui simplesmente 4 segundos, no tempo, né? Então ele vai aqui, o carro está se movimentando com a velocidade de 110 km/h e o carro freou em 4 segundos. Então é dessa forma que a gente utiliza aqui os parâmetros aqui do nosso método. A gente pode pegar informações, passar informações que a gente pode utilizá-las ali no processamento do nosso app, na nossa ação. Então, por exemplo, vamos dizer que o usuário aí está fazendo login. Então ele vai colocar aqui o e-mail dele e a senha e a gente vai ter um método que faz login. Nesse método que faz login, a gente recebe essas duas informações, o e-mail e a senha. Então a gente utiliza ali o e-mail e a senha para verificar lá no servidor se essas informações existem lá no nosso banco de dados. Então perceba que é assim que a gente pode utilizar os nossos métodos. Então nessa aula seria isso, a gente viu mais aqui como funcionam os parâmetros, a gente viu a parte conceitual, viu como declara aqui os nossos parâmetros, como passar parâmetro, receber, utilizados ali no processamento do método e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.